Imagina só essa situação. Você é um jovem americano, começando a faculdade, primeiro dia de faculdade. De repente todo mundo começa a falar com você, te dá oi, as pessoas, né, acenando pra você. Aí vem umas meninas te abraçam e você ali sem entender nada. Todo mundo super feliz em te ver, mas é seu primeiro dia de faculdade. Você não conhece ninguém e as pessoas te cumprimentando como se te conhecessem. Até que você percebe que as pessoas que estão vindo falar com você estão te chamando por um outro nome. Pois é, essa é a incrível história dos estranhos idênticos. E fica ligado aí porque essa história dá duas reviravoltas assim surreais. A primeira parece até um script de filme, sabe? De coisa de Hollywood. E a segunda traz o verdadeiro motivo sombrio para tudo isso que aconteceu. Olha lá. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, essas coisas bem loucas, assim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, manda pro pai, pra mãe, pra avó, pra todo mundo aí que gosta dessas coisas bizarras, tá? E vamos pra história. Bob Shafran, um jovem de 19 anos, na década de 80. Como eu falei ali na introdução, ele estava começando a faculdade, era seu primeiro dia de faculdade, na Universidade Pública de Sullivan County, que não ficava muito longe ali de Nova York. O Bob estava um pouco nervoso ali, né? Natural, primeiro dia de faculdade, primeiro dia de aula, a gente sabe como é que é, né? A gente fica meio ansioso, meio nervoso, não sabe o que esperar. Então ele chegou ali na faculdade, estacionou o carro e já viu aquele bando de aluno ali da faculdade, né? Cada um indo para uma direção, carregando mala, carregando caixa, prontos ali para achar o dormitório e começar a vida de universitário. Bob então sai do carro, toma coragem, pega as suas coisas, começa a procurar então qual que era o prédio ali dos dormitórios, mas ele vai ficando muito intrigado porque conforme ele foi andando ali pela universidade, as pessoas começaram a cumprimentar ele, tipo, oi, e aí? Nossa, que bom te ver, né? E ele foi assim, gente, mas no meu primeiro dia, não conheço ninguém aqui. Ele até achou que podia ser uma piadinha, né? Fazendo com os calouros ali. Mas ele conseguiu achar o prédio dos dormitórios e ele, quando entra ali no prédio, acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas começam, e aí, tudo bem? Nossa, que bom que você voltou. Ele falou, gente, não sei o que tá acontecendo. Ele resolve, então, apertar o passo pra ver se ele achava logo o quarto dele, porque ele tava começando a ficar até meio nervoso com essa situação. Até que quando ele entra no corredor do quarto dele, né, do dormitório dele, alguém vira e fala assim, e aí, Ed, como é que tá? Ele não entendeu nada, olhou bem surpreso assim, Ed. Uma outra pessoa no final do corredor falou, Ed, caramba, vem cá, cara. Olha que loucura. Nessa hora, o Bob percebeu que as pessoas estavam confundindo ele com esse tal de Ed. Então ele resolve ir até esse grupo que chamou ele, ele fala, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não sou o Ed. Meu nome é Bob, é meu primeiro dia aqui na faculdade. A pessoa, então, um grupo de amigos ali, né, começa a dar risada e fala, Ed, tá bom, beleza, valeu, a gente se vê aí depois. E o Bob ficou sem entender nada mesmo. Ele vai correndo ali pro quarto, fecha a porta rápido e falou, gente, não sei o que tá acontecendo, é um pesadelo, eu só quero 5 minutos de paz, sem ninguém falando que eu sou o Ed. Então ele resolve deixar a mochila dele ali perto da cama e se joga ali na cama pra tentar respirar e entender o que estava acontecendo. Mas não demora nem 2 minutos e já escuta uma batida ali na porta, alguém chamando ele. Aí ele, ai caralho, ai não posso falar caralho, ai caramba, quem será que é agora? Quem é que vai me confundir com esse tal de Ed? O Bob levanta, abre a porta, se depara com um outro estudante que ele não conhecia também, e o menino ficou assim olhando pra ele meio assustado, né, com aquela cara meio assim, e aí ele vira e fala assim, você foi adotado? E o Bob virou e falou assim, sim, fui adotado. O estudante então pergunta, seu aniversário é no dia 12 de julho? E o Bob fala, sim, é dia 12 de julho. O estudante então fala, olha, meu nome é Michael e eu sou melhor amigo de um cara chamado Ed Gallen e você é a cópia dele. Vocês só podem ser gêmeos. Gente, olha que loucura, imagina. Obviamente o Bob tomou um susto, né? Mas começou a entender o porquê que tava todo mundo falando com ele, chamando ele de Ed. Ele falou, bom, faz sentido, né? Se ele é idêntico a mim. Bob então resolve pedir pro Michael se ele podia levar ele até o Ed pra tentar esclarecer isso, porque ele imaginou, bom, o Ed deve estar aqui na faculdade, né? Pra todo mundo estar me cumprimentando. E aí o Michael fala, na verdade, aí que tá a história. O Ed resolveu tirar um ano
da faculdade. Ele não queria fazer esse ano da faculdade. Por isso que tava todo mundo cumprimentando o Bob, achando que era o Ed, porque ficou todo mundo assim, então você resolveu voltar, que bom, né? Aí que tudo começou a fazer sentido. Depois de alguns minutos ali conversando, o Michael e o Bob, o Michael resolve ligar pro Ed pra deixar o Bob falar com ele e tentar esclarecer essa história, né? Assim que eles ligam pro Ed, o Bob, né, pega o telefone e fala, oi, tudo bem? Meu nome é Bob e eu tô aqui na faculdade e as pessoas estão achando que eu sou você. O Ed, então, responde, engraçado, eu tô recebendo um monte de ligação aqui de várias pessoas falando, cara, tem um cara igualzinho a você aqui, ele tá falando que não é você, então o que tá acontecendo? O Bob disse depois numa entrevista que esse primeiro contato com o Ed foi super bizarro, porque ele escutava o Ed falando no telefone e ele falava, gente, é minha voz, tipo, é como se eu estivesse falando comigo mesmo. O Ed então convida o Michael e o Bob pra ir até a casa dele pra tentar esclarecer essa maluquice toda, né? Os dois entram no carro e resolvem dirigir até a casa do Ed, que ficava mais ou menos umas 2 horas da faculdade ali, que ficava em outra cidade. Quando eles chegam ali no endereço, o Bob bate na porta e o Ed abre a porta e os dois tomam um susto. Eles eram exatamente iguais, idênticos, assim, parecia clone. Os dois ficaram ali meio desacreditados, mas era nítido. Eles eram gêmeos idênticos, não tinha como negar. O Michael, que tava ali do lado, ficou olhando aquela cena, né? Imagina, o melhor amigo ficou olhando aquela cena e falou, gente, que coisa surreal. E os dois se encararam por 1 minuto, assim, e logo começaram a rir, porque não tinha outra reação, né? Eles eram completamente desconhecidos, mas tiveram uma conexão imediata. Eles se abraçaram e imediatamente, assim, eles começaram a fazer aquelas coisas de gêmeos, assim, um tá falando, o outro completa a frase, ou tem os mesmos gestos, assim, uma bizarrice. Claro que não demorou muito, essa notícia desses gêmeos que se reencontraram chegou até um jornal. E o jornal resolve mandar um jornalista investigar essa história. Assim que o jornalista encontrou o Bob e o Ed, ele falou, gente, tá nítido, vocês são gêmeos mesmo. E ele escreveu uma matéria ali pra capa do jornal, contando que a história parecia história de filme, que eles se reencontraram por um acaso na faculdade. E a história fez um maior sucesso, claro, né? Ficou todo mundo impressionado com essa história. E aí que vem a primeira reviravolta. Amigos de um outro jovem chamado David Kellman começaram a ligar pro David desesperados, falando, David, você precisa comprar o jornal de hoje, porque você não vai acreditar. A matéria sobre os gêmeos que se reencontraram, que, né, não se conhecia, se reencontraram. E, cara, eles são a sua Xerox. Olha só. O David, sai correndo pra comprar o jornal, e a hora que ele pega o jornal e vê os dois ali na capa, ele toma um susto, porque eles eram exatamente iguais ao David. Ele começa a ler ali então o jornal e fica mais assustado ainda quando ele vê que eles têm o mesmo aniversário, 12 de julho. E igualzinho ao David, e inclusive nasceram todos no mesmo hospital. Aí nessa hora o David já pensa, não tem como, eles são meus irmãos. Não sei como, mas o David conseguiu o telefone do Ed e resolve ligar na casa dele. E quem atende é a mãe do Ed. O David então fala, oi, tudo bem? Meu nome é David Kellman, eu tô aqui com a matéria dos gêmeos, eu sei que o seu filho é o Ed, e eu preciso falar, eu também nasci no dia 12 de julho, e eu sou exatamente igual aos dois. Eu acho que eu sou o outro gêmeo perdido. A mãe do Ed, coitada, imagina. Chegou até a derrubar o telefone, quase desmaiou, porque ela falou, gente, não é possível isso. Assim que a mãe do Ed conta pros dois, pro Bob e pro Ed, eles falam, não é possível, vocês estão malucos, gente. Os dois resolvem, sair correndo pra ir até a casa do Ed pra esclarecer mais uma vez essa história. Assim que os três se reúnem, não tinha dúvida. Eles eram trigêmeos. Os três eram iguaizinhos, cuspido escarrado. Em poucos minutos ali, os três pareciam que já se conheciam há muito tempo. A conexão foi imediata. E os pais do David, que estavam ali no momento, falaram que o reencontro foi muito bonito. Eles se abraçaram e riram e ficavam se olhando, falou que foi uma cena muito emocionante. Foi aí que então o jornal local fez outra matéria explicando que tinha mais um gêmeo perdido, e a história assim de
Hollywood, né? E explicando que o outro gêmeo foi achado graças ao artigo, e assim eles se reuniram novamente. Só que dessa vez, com esse novo artigo no jornal, a história explodiu. Eles deram entrevista, apareceram em capa de revista, foram em talk show, televisão, chegaram até a fazer uma participação num filme da Madonna. E eles sempre respondiam as clássicas perguntas: quais que eram as similaridades entre os três. Eles respondiam que na época do colégio, os três acabaram fazendo wrestling, eles fumavam a mesma marca de cigarro, tinham as mesmas comidas ali favoritas e os mesmos gostos em relação à mulher. Quando eles iam em talk shows e essas coisas, era super bizarro, porque os três eram exatamente iguais, então eles tinham os mesmos trejeitos, né, se falavam do mesmo jeito, era super bizarro de ver. Era mesmo impressionante a conexão que eles tinham, mesmo não tendo sido criados juntos. Os três então aproveitaram essa fama repentina, eles foram morar juntos, alugaram um apartamento, foram morar os três juntos, ficaram super próximos, eram sempre convidados para festas, né, de famosos ali em Nova York. Foi assim uma loucura como a vida deles mudou, da água pro vinho. Por causa dessa fama toda repentina e toda essa conexão dos três, eles não estavam ligando muito para tentar entender o porquê que a agência de adoção separou eles. Mas os pais dos três meninos não estavam pensando assim, não. Eles queriam saber o que aconteceu para a agência separar os três. Os pais resolvem se unir e ligar para a agência, que era a agência Louise Wise Services, que era uma agência super chique ali. As pessoas que geralmente adotavam dessa agência eram de uma classe altíssima de Nova York, assim, high society, sabe? E eles resolvem marcar então uma reunião com todos os diretores da agência para tentar esclarecer essa história. Quando eles chegam lá, eles sentam naquela sala de reunião com uma mesa enorme, assim, sentou todo mundo com todos os diretores, né, da agência de adoção. E aí eles começam a perguntar o porquê que a agência tomou essa decisão de separar os trigêmeos. Um dos executivos ali responde que o motivo dessa separação foi porque é muito mais difícil adotar 3 crianças juntas do que uma. Então eles acharam que ia ser melhor separar os irmãos. Muito estranho, né? O pai do David ficou revoltado. Se eles tivessem avisado que o David tinha 2 irmãos gêmeos, ele tinha adotado os 3 sem problema nenhum. Mas o pessoal da agência continuou falando que esse era o único motivo, que eles tinham separado os 3, e foi por isso mesmo. Os pais ficaram bem frustrados ali como terminou aquela reunião, mas não tinham o que fazer. Era a resposta da agência e eles resolveram ir embora, mas ficaram ainda ali com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo assim, tá meio estranha essa história. A reunião acabou, os pais saíram ali, né, da agência, quando o pai do Bob percebe que ele tinha esquecido o guarda-chuva dele na sala de reunião, então ele resolve voltar assim meio escondidinho pra não atrapalhar ninguém. E nisso, quando ele abre a porta da sala de reunião que eles estavam, todos os executivos ali, os diretores e tal, estavam brindando com champanhe, estouraram champanhe como se estivessem comemorando alguma coisa. Nessa hora, o pai do Bob achou tudo muito estranho, não quis confrontar ali o que estava acontecendo, mas ele ficou com aquela sensação de que eles estavam celebrando ali o fato de ter conseguido esconder alguma coisa. E pai também, quando tem o sexto sentido ali, ninguém segura, né? Tudo aquilo ficou muito suspeito. Os 3 pais, então, resolvem se unir e tentar procurar um advogado para tentar resolver esse caso. Eles queriam, ir a fundo para saber o que aconteceu com essa separação desses 3 irmãos. Inicialmente, vários advogados ali, bam de Nova York, começaram a ligar e falaram: não, a gente pega o caso de vocês de graça, vamos atrás, não sei o que, tarará. Mas pouco tempo depois, os pais começam a receber ali ligações desses escritórios de advocacia, falando: na verdade, a gente tem um conflito de interesse, não vai dar para pegar o caso de vocês, putz, infelizmente e tal. Bem suspeito, né? Bem suspeito. Eles tiveram uma impressão ali que esses escritórios tinham sofrido algum tipo de pressão para não pegar o caso. Aí sim parecia mesmo que a agência estava fazendo de tudo para esconder alguma coisa, né? Tem coisa aí nessa história. Por causa disso tudo, os pais ficaram meio sem opção, porque não tinha ninguém para pegar o caso deles, então eles resolvem meio que deixar isso de lado. E os meninos estavam super felizes. Os anos foram passando e a união deles foi ficando cada vez mais forte. Os 3 acabaram constituindo família e as famílias eram super próximas, eles moravam todo mundo ali super perto, viajavam juntos, né? Era super legal, coisa bem de família mesmo. E foi um momento muito feliz para os 3. Bem nessa época, os 3 resolveram aproveitar ali aquela fama momentânea e abriram um restaurante em Nova York com um nome bem sugestivo:
Os Trigêmeos. O restaurante bombou logo de cara, assim. No primeiro ano já tava fazendo 1 milhão. Mas a partir do segundo ano, os irmãos começaram a discordar ali de algumas questões do restaurante, sobre como gerenciar, sobre dinheiro. E aí a relação foi ficando um pouco estremecida. Esse foi o primeiro grande conflito entre os três. E como eles não cresceram juntos, eles não tinham aquele costume de irmão briga mesmo, não tem jeito. Eles não tinham isso. Então foi um baque muito grande para eles. As discussões e discordâncias foram ficando cada vez piores, que foi quase uma situação assim de ficar impossível de resolver. Então nisso o Bob resolve sair da parceria. Parece que a saída do Bob quebrou completamente a dinâmica ali dos três. O Ed foi o que mais sentiu essa ruptura e ele só queria que eles voltassem a ser o que eles eram, mas agora estava tudo completamente diferente. Ed então começou a demonstrar uma depressão profunda. Ele chegou até a ser internado por cerca de 3 semanas e pouco tempo depois dele sair do hospital, ele infelizmente tirou a própria vida. Essa tragédia com Ed foi um golpe muito duro na família e os 2 irmãos ficaram devastados. E agora vem a segunda reviravolta dessa história. Foi mais ou menos nessa época que um jornalista chamado Lawrence Wright, que sempre foi fascinado por gêmeos idênticos, ele inclusive já tinha escrito vários artigos falando sobre gêmeos, ele achou um artigo publicado numa revista científica chamado Estudo Psicoanalítico da Criança. O experimento era cruel. Os cientistas pegavam gêmeos e separavam eles de propósito. Assim que nascia mesmo, eles já separavam ali as crianças e entregavam para famílias diferentes. O grande objetivo do estudo todo ali, do experimento, era testar e estudar a teoria da natureza contra a criação. E por gêmeos idênticos serem geneticamente clones um do outro, eles iriam estudar o desenvolvimento dessas crianças em ambientes diferentes, classe social e diferentes experiências. E ver se no final eles iriam se tornar pessoas muito diferentes por causa da criação e do ambiente, ou se a natureza é realmente o fator mais importante no desenvolvimento da criança. Quando os 3 estavam sendo adotados, os pais, inclusive, foram avisados que os 3 já faziam parte de um estudo simples de desenvolvimento infantil e que se eles adotassem as crianças, eles consentiam que pelos primeiros anos de vida ali deles, eles iam receber visitas de médicos, né? Ou iam ficar observando eles, fazer alguns testes, só para ver como é que estava o desenvolvimento das crianças. Mas, na verdade, eles esconderam o real motivo desses estudos para os pais adotivos. Eles esconderam tudo, inclusive que as crianças tinham irmãos gêmeos. Quer dizer, enganaram todo mundo, né? Inclusive, eles chegaram até a esconder de toda a comunidade científica ali e da sociedade em geral que eles estavam fazendo esse estudo. Ninguém ia concordar em separar os irmãos, porque ia ter uma repercussão muito negativa, né? Os 3 chegaram a contar que eles se lembram sim quando eles eram crianças, que eles sempre recebiam visitas de umas pessoas estranhas e faziam alguns testes e pedia para andar de bicicleta e fazia vídeo, perguntava se eles já conseguiam ler e escrever, mas eles não entendiam nada disso e para os pais estava tudo bem, era tudo parte desse estudo de desenvolvimento infantil. Os cientistas colocaram os 3 em famílias que já tinham uma filha de 2 anos para tentar criar alguma similaridade ali. Mas as 3 famílias eram de classes sociais bem diferentes. E isso tudo foi feito de propósito para estudar ali o efeito da criação de cada um. Bob foi colocado numa família de classe alta. O pai era médico, a mãe era advogada e eles moravam ali numa parte bem rica de Nova York. Ed foi para uma família de classe mais média, mas tinha ali uma vida ok também. Enquanto que o David foi colocado numa família bem mais humilde. Depois de alguns anos, os cientistas já estavam satisfeitos com todo o material que eles tinham e não voltaram mais. E um detalhe bem interessante dessa história é que a mãe do David conta que quando ele era bem pequenininho, ele aprendeu a falar muito rápido, ele era bem pequenininho e ele virou e falou assim: eu tenho um irmão. Na época a mãe achou que ele estava falando de um irmão imaginário, um amigo imaginário, mas vai saber, né? Essa conexão de gêmeos é uma coisa muito surreal. E os 3 chegaram a viver juntos ali até os 6 meses de vida, até eles serem adotados. Então aí é que tá a questão. Será que ele lembrava dos irmãos? Deixa aí no comentário o que vocês acham. Depois foi descoberto que pelo menos
mais 4 pares de gêmeos faziam parte do experimento, mas que na verdade podia ser cerca aí, de dezenas. Com toda essa repercussão negativa dessa história, os cientistas resolveram não publicar o resultado do experimento e inclusive colocaram tudo em sigilo até 2066. Então fica impossível saber quantos gêmeos foram colocados nesse estudo. E o que eu consigo imaginar com esse pedido deles de botar sigilo até 2066 é porque eles querem ter certeza que nem cientista, nem o gêmeo, nem ninguém vai estar vivo para saber qual foi a repercussão disso tudo aí. E quer saber o mais bizarro dessa história? Esse estudo foi comparado por muitos com os terríveis estudos feitos com gêmeos na época da Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Aí que entra o bizarro e a ironia dessa história. A agência de adoção, Louise Wise Services, só lidava com judeus. Só aceitava a mãe, criança judia só. O cientista líder do experimento também era judeu. O nome dele era Dr. Pierre Neubauer. Ele fugiu da Áustria na época da Segunda Guerra Mundial ali com medo de morrer e sofrer terríveis torturas nas mãos dos nazistas. Só que aí esse traste foi para a América e resolveu fazer as mesmas crueldades com os gêmeos lá, separando os gêmeos, e tudo em nome da ciência, igual os nazistas fizeram com os judeus. Quando o Bob e o David descobriram toda essa história, tudo que eles passaram, eles falaram que ficaram muito bravos, eles se sentiram assim, ratinho de laboratório, sabe? E com toda a razão, né? E eles chegaram até a questionar se o fato deles terem sido separados assim desde bebê não contribuiu com a depressão e o fim da vida do Ed. Lawrence, o jornalista, publicou o artigo falando toda essa história e depois outras 2 gêmeas vieram a público e descobriram que também eram parte desse estudo. Por coincidência ou não, as 2 falaram que também sofriam de depressão e questionaram se o fato delas, terem sido separadas ali não prejudicou a saúde mental delas. No fim, a agência de adoção Louise Wise Services, assim como toda a equipe de cientistas, todo mundo que estava envolvido, nenhum deles sofreu qualquer consequência com esses estudos antiéticos e totalmente cruéis. Basicamente, eles varreram ali, tudo para debaixo do tapete e ficou por isso mesmo. Eu nem bebi meu chá. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Bem bizarra, assim, né? Coisa de filme de Hollywood, mas também com um final bem esquisito, né? Gostou? Se gostou, já apertou aí o botãozinho do like, já compartilhou, manda aí pra todo mundo. É muita bizarrice pra não compartilhar. E fiquem ligados pro próximo vídeo, tá? Falou!